Boa tarde. Nós vamos analisar nesse vídeo de número 24, um capítulo do livro Luz Imperecível, de número 146, Carência, cujo texto de Lucas 6:21 diz: Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado vós que agora, o Honório, considera que estamos despertando para o que é verdadeiramente importante. Para quem sintoniza Jesus, o hoje, o agora, é o momento mais auspicioso em termos de aproveitamento da experiência. Assim como em prece nos é sugerido pedir o pão nosso de cada dia, o Messias nos orienta quanto à valorização do agora, como sendo a importante dádiva do Criador para as mais felizes vitórias. O aprendiz que já sabe discernir o minuto que passa oportuniza, no âmbito da eternidade, a ação segura no bem ou a captação dos valores para a ampliação das possibilidades de trabalho. Tanto hoje como agora, assumem capital importância, que cresce à medida que, avocando as experiências do ontem, sabemos vivenciá-lo sem perda das perspectivas do grande porvir. Ele cita tendes fome. No sentido moral, nós podemos identificar aqueles elementos que ainda nos faltam à estruturação da personalidade em bases cristãs a que nos propomos, até nos condicionarmos para adquiri-los. É a fome de solidariedade, de amizade, de humildade, de colaboração, de justiça, de amor. Porque sereis fartos. Da luta incessante no rumo do objetivo maior, mantida pela carência detectada, abrem-se gradativamente os celeiros mantenedores dos mais significativos momentos de paz e de equilíbrio. A partir de então, o coração suprido do conhecimento e da fé propõe novas estratégias de realização. Trabalho e cooperação perseverantes emergem de dentro em nova dimensão de vida, para além dos horizontes que ainda limitam a nossa visão. É importante perceber, para todos os aprendizes que se candidatam ao monte das aquisições imortais na esteira do mundo, que estes aprendizes são qualificados como carentes, abertos a novas empreitadas de conquistas que os coloquem em posição de emancipação, de acréscimo de aportes e requisitos qualificadores. É o princípio da iluminação no âmbito da humildade, pois se entregam de boa vontade aos estímulos emuladores de posicionamentos mais refinados na evolução consciente. Eis os pobres, pelo Evangelho,
que verão a Deus, não sendo ludibriados pelo orgulho enquistante dos que pensam nada precisar. Ao contrário, o propósito de abarcar novos patamares de melhoria os fazem seguir na busca de padrões sempre progressivos e propiciadores de paz perene. E o convite de emancipação surge no agora, de cada instante, que é franqueado à nossa condição de jornaleiros das experiências no atemporal, o agora permanente. É no dizer do Honório, importante dádiva do Criador para as mais felizes vitórias, assim como pedimos o pão nosso de cada dia na prece memorável. Mas o galardão da vitória não vem destituído de luta e sofrimento de natureza intrínseca. Representa vencer nossas amarras tendenciosas, e isto se faz com bastante atrito em nosso núcleo de domínio de representações caducadas. Vencer os sacerdotes e príncipes simbólicos que o Evangelho aponta é superar esses núcleos internos de comando psíquico que já não servem para o novo que nos é apontado pelo Cristo de Deus. Precisam ser superados. Portanto, ter fome é apresentar-se com esta carência de novos quesitos libertadores, a serem aclimatados no solo do sentimento nosso. E o estar farto é posicionar-se após a luta intensa, nesta fragrância de novos aires, no clima da consciência leve de quem se superou no intenso projeto. E aí ele continua: bem-aventurados vós que agora chorais. Chorar é fato que reflete o sofrimento, a dor, normalmente em razão da lei de causa e efeito, a distribuir a cada um segundo as suas obras, embora possamos ter o pranto decorrente de outras posições da alma. No texto em estudo, concluímos como bem-aventurado aquele que, em meio às lágrimas e consciente de que está ressarcindo seus débitos, vê por entre as dificuldades presentes os lampejos da esperança em dias mais felizes. Os que hoje deploram as quedas estão se preparando, se fortalecendo para não mais cometê-las. Dimensionando o papel das lágrimas, segundo as razões que as precipitam, sem mágoas, sem espírito de marginalização pessoal, estaremos não só ampliando os limites de uma ótica mais límpidas, mas projetando posições novas que poderão assegurar instantes de sorriso e de bem-estar. A sabedoria do Mestre aponta o chorar como fator de gerar alegria. As lágrimas vertidas, sem as vibrações do ódio, lavam não apenas os olhos físicos, derramam-se vibratoriamente terreno adentro da alma, escoimando-a de ressentimentos e tristezas. Nos fundamentos da fé em Deus, acabam por clarear a visão interior, na sublime edificação e na instauração de um tempo melhor. Porque é a vez de rir, contentamento decorrente das próprias vitórias,
Os êxitos, principalmente os espirituais, promovem justos sorrisos. A tristeza de agora, se não houver revolta, desespero, ausência de fé, sucederá a alegria. Não consideremos isto, porém, só com relação à vida futura no plano espiritual. A todo instante, já que o espírito é imortal, a existência na Terra ou nas esferas espirituais assegura, em nome da misericórdia e na pauta da semeadura de cada um, momentos risonhos, mesmo que estejamos ainda vinculados a faixas de testemunhos imprescindíveis à sua progressão. Nesta busca de enriquecimento de potenciais, no cadinho purificador que a vida nos conduz, não vão faltar as lágrimas que banham a retina mais profunda e que descem da conjuntura de provas e expiações a nos abrir painéis de paisagens mais ditosas, se bem compreendidas e aceitas, como fundamentos de alicerces para projeções mais promissoras que virão. Porque se as lágrimas, como disse o Honório, são oriundas da inaceitação e da revolta, elas apenas dilatam o sofrimento do próprio que sofre, na insubordinação para com o divino escultor que propõe a cada um a obra de dimensão aformoseada para a nossa alma refratária ao bem e ao belo. Chorar agora é propiciar as bem-aventuranças de obter a alegria que nos acena como a lagarta, que se desfaz do casulo obscuro com dificuldades naturais, para perpetuar-se na borboleta colorida, livre, para alçar o espaço sempre mais libertador e pleno. Muitos que esfalfam nos excessos de prazeres e engodos, despreocupados do alvo principal, estarão em posições de intranquilidade no amanhã. Mas se soubermos perseverar em nossas buscas meritórias, a alegria será o galardão dos que se projetam mais além de si mesmos. Aparentemente, Alcione de Renúncia, romance psicográfico de Emmanuel, após o desenlace de sua mãezinha, a quem dedicara com terno amor filial, e vendo-se sem compromissos mais prementes, olhou para a sua felicidade pela primeira vez e foi em busca do ideal sentimental junto à alma querida de sua mais terna afeição do coração. Mas ao constatar que ele se consorciara e formara uma linda família, não se deteve em lamentações e tristezas e terminou sua existência em comunhão com o alto, junto ao ministério católico das Irmãs de Caridade. O mesmo não se deu com o seu infortunado pretendente. Ele, ao constatar que somente Alcione representava o grande amor de sua vida, em uma escolha infeliz, abandona a família e, como sacerdote que se erigira ante as rudes provas, tem como prisioneira,
naquelas prisões subterrâneas do convento, uma irmã de caridade que ousara compreender o Evangelho com a luz da iluminação espiritual e sentido amor às criaturas, sobrepairando aos dogmas religiosos limitantes e perigosos. O castigo foi o isolamento perpétuo. E quando o depauperamento das forças orgânicas e da enfermidade tenaz lhe acenava a desencarnação próxima, o sacerdote visita-a com atraso no tempo e, vendo-a condenada, constata, entre terror e espanto, que a irmã prisioneira em sua própria organização sacerdotal era sua amada Alcione. Diante da cena inesquecível, em que ela, enfraquecida, mas iluminada, o abençoa e suplica que o Cristo amoroso o amparasse no périplo dos novos empreendimentos de luta e aprimoramento, para o reencontro futuro tão aguardado por ambos, ante os anseios da regeneração, que ele nunca esquecera.